Irmãos e irmãs, também aqueles que nos acompanham pela rádio e que se alimentam em suas casas da palavra de Deus, por não terem a oportunidade de estarem em uma igreja para celebrar a Santa Missa em domingo. Estamos no 17º domingo do tempo comum. E a palavra de Deus hoje nos ensina a maneira como devemos nos relacionar com Deus. A oração. A oração que é uma prática de todas as religiões. Todas as religiões têm as suas orações. A sua conversa com o ser sobrenatural. Cristãos e não cristãos, religiões monoteístas, politeístas, todos têm uma maneira de se relacionar com o ser superior ou com a divindade, conforme cada uma delas acreditam. Porém, a nós cristãos, algo diferente acontece na oração. Pela maneira como Jesus ensina hoje os discípulos a rezarem, quando eles pedem a Jesus: Senhor, ensina-nos a rezar. E antes de meditarmos esta palavra, esta petição dos discípulos é algo interessante. Por que é que os discípulos pedem para Jesus ensiná-los a rezar? E até dizem, João Batista ensinou os seus discípulos. Porque eles viam em Jesus um homem de oração. Porque Jesus rezava. Jesus se retirava constantemente para lugares mais desertos, mais silenciosos, e ali às vezes passava a noite inteira em oração. E os discípulos viam aquilo. A melhor maneira de ensinar os outros a rezarem é rezando. Não é mandando rezar, mas é rezando. Como é que os pais ensinam os filhos a rezarem? Rezando. Não é rezar por eles, mas é rezar também com eles. Com eles. Porque ver uma pessoa na intimidade da oração desperta em nós também. Desperta. De vez em quando eu vejo aqui na Basílica, enquanto a gente está aqui ouvindo as confissões, gente que vem meio apressado, sabe? Aquela passadinha rápida, como diz lá em São Miguel, vem buscar fogo, né? Aí chega aqui na capela e encontra algumas pessoas rezando. Sabe quando parece que se sente meio incomodado de sair antes da oração acabar? E aí a pressa acaba e fica ali um tempinho rezando. A oração desperta o desejo de rezar. Então vocês pais, que precisam ser os primeiros e principais catequistas dos seus filhos, a catequese que as paróquias oferecem é um complemento. Nós complementamos aquilo que as crianças já trazem de suas casas. E é tão difícil quando nós pegamos crianças, 8, 9 anos, não sabe nada de oração. Não sabe rezar Pai Nosso, não sabe rezar Ave Maria, não sabe rezar o Santo Anjo. O que os pais estão fazendo? O que vocês estão ensinando? A criança sabe baixar aplicativo. A criança sabe baixar joguinho. A criança sabe até fazer pagamento de joguinho no celular. Mas oração ela não sabe. O que está acontecendo, será, hein? Será que não é porque eles nos veem muito com o celular na mão e muito pouco com o terço? Será que não é porque as telas estão ocupando um grande tempo dentro das nossas casas
e a oração está sendo: com Deus me deito, com Deus me levanto, com a graça da Virgem Maria e do Espírito Santo, quando se reza a oração inteira. A melhor maneira de ensinar é rezando. A melhor maneira. Da mesma forma como vir à missa. Não tem outro modo dos seus filhos aprenderem a gostar da missa senão vindo com vocês. Com vocês. Os pais precisam trazer os filhos na igreja. Ai, padre, mas eles dão trabalho. Não tem problema. Vocês nunca me viram e nunca vão me ver reclamando de barulho de criança dentro da igreja. E eu sempre digo, pai e mãe que corre atrás do filho aqui dentro da igreja, não vão precisar depois ficar correndo atrás deles nesse mundão que perde tudo. Corre aqui dentro. Deixa eles comerem biscoito de polvilho aqui dentro. Deixa trazer os brinquedos aqui dentro. Tem uma paroquianinha ali do corredor do meio, que cada semana é um brinquedo diferente que ela traz, né? Hoje a Mini que ela trouxe não deu para eu pegar a benção, porque a mão da Mini é muito curtinha, não encosta uma na outra, né? Mas está aqui todo domingo. A melhor maneira de ensinar é dando o exemplo, é rezando. Jesus rezava e os discípulos quiseram aprender com ele. E nós temos que agradecer muito os discípulos, viu, gente? Porque a oração que Jesus ensinou a eles revolucionou o relacionamento com Deus. Porque até então, todos se relacionavam com Deus como o Senhor, Kyrios, o Criador de tudo, o Senhor soberano sobre todas as coisas. Quando Jesus ensina os discípulos a rezar, ele ensina os discípulos a chamar Deus de Abba. Não é Kyrios. Kyrios é Senhor. Abba é papai. Papai. Não é só pai, não. É papai. Ou, numa tradução literal, paizinho. É assim que Jesus nos ensina a falarmos com Deus, sabendo que Ele é o dono do mundo, sabendo que Ele é o Criador de todas as coisas, mas que quando eu me aproximo dEle, Ele é meu Pai e eu sou o seu filho. E eu falo como um filho fala com seu pai. Nós temos o contraste entre a primeira leitura e o Evangelho. O receio de Abraão de falar com Deus, o medo de Abraão de estar incomodando Deus, o receio dele de Deus ficar irritado, porque ele diz assim: e se tiverem 40 justos na cidade? Não, eu não vou destruir. Que meu Senhor não se irrite se eu falar mais uma vez. E se tiver 30? Não destruirei. Sei que estou sendo ousado, mas permita-me falar mais uma vez. E se tiver 20? Já que me atrevi a falar, deixa-me falar uma última vez. E se apenas 10? Percebem esse medo, este receio de falar com Deus? E aí de repente os discípulos pedem para Jesus: ensina-nos a rezar. E Jesus diz: não tenha medo de incomodar Deus, não. Nem que seja de madrugada, a qualquer hora, a qualquer momento, fala com Ele. Pode se aproximar, porque Ele é Pai. Ele é Pai e sabe dar coisas boas a seus filhos. Amados e amadas de Deus, como tem sido o nosso relacionamento com Deus? Porque com muita facilidade nós vamos criando uma mentalidade, por mais que já tenhamos ouvido falar muitas vezes, mas vamos criando uma mentalidade de um Deus tão distante.
de um Deus tão distante, que em algumas situações criamos uma imagem de Deus tão carrancudo, porque crescemos talvez ouvindo: não faz isso porque Deus castiga, não faz assim porque Deus fica triste. Olha, Deus está bravo com você, hein? E fomos recebendo uma imagem de Deus aonde nós temos medo de Deus. E Jesus hoje, quando ensina os discípulos e ensina também a nós, diz assim: viu, fica tranquilo, fica em paz. Este Deus que é o juiz do mundo e da história, esse Deus que com uma palavra só fez o mundo existir, esse Deus que com o estalar dos dedos fez o sol brilhar no céu, este Deus é seu Pai, Ele é seu Pai. Os demônios precisam ter medo dele, os demônios precisam ter medo. Os poderes deste mundo têm que tremer diante dele. Ah, tem. Mas eu e você não precisamos disso, porque ele é nosso Pai. Porque quando nós nos aproximamos dele, ele não nos vê de outra forma senão filhos. E a gente diz: Abá, papai, meu paizinho. E Deus se inclina do céu para dizer: fala, meu filhinho, fala, minha filhinha, o que foi agora? O que foi? Sem medo, sem receio, sem ter que ficar medindo as palavras, sem ficar medindo as palavras para falar com Ele. Pensemos nas grandes autoridades deste mundo. Pensemos, né, nos homens investidos de poder desta terra. Vocês acham que os filhos deles precisam marcar audiência para falar com o Pai? Você acha que para não dizer que a gente está pendendo para um lado ou para o outro, você acha que o filho, né, de, sei lá, um Xi Jinping da vida, precisa chegar fazendo reverência para falar com o pai dele? Não. Porque ele pode ser poderoso numa nação inteira, mas dentro de casa ele é só o pai do filho dele. E o filho precisa se relacionar com ele não como um súdito, mas como filho. Quando Jesus nos ensina o Pai Nosso, é exatamente isso que Ele está querendo nos ensinar: a olharmos para Deus, este ser onipotente, onisciente, onipresente, poderoso, como um pai que gosta de falar com o filho, que está com os ouvidos sempre atentos a qualquer hora, a qualquer momento. Vocês que são pai, que são mães, podem perceber um fenômeno que acontece. Antes de ter uma criança dentro de casa, podia cair o mundo que não acordava. Barulho podia ser o que fosse. De repente, nasce uma criança e é o suficiente para acordar? Como isso? Como pode? Antes de ter uma criança dentro de casa,
o despertador e o celular, chegava quase a acabar a bateria e não acorda. Agora o resmungar de uma criança, às vezes no outro quarto. Aí hoje tem essas babá eletrônica, então aí já dorme com aquela televisãozinha do lado, aí faz um... Pronto, acordou. O que é isso? Senão um ouvido apurado para alguém que depende de mim. Senão um ouvido educado para alguém que eu sou responsável. Senão o ouvido de um pai e de uma mãe, que sabe que tem um filho que sozinho não sabe fazer muita coisa. É assim Deus comigo e com você. Basta uma pequena palavra nossa e o ouvido de Deus cresce para dizer: o que foi? Me conta, o que está acontecendo? O que foi dessa vez? E aí nós abrimos, nós rasgamos o nosso coração na presença de Deus na oração. E aí as coisas vão se ajeitando, a vida ela vai correndo, e podemos dizer como o salmista: naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Naquele dia em que falei, o Senhor me ouviu. Naquele dia em que rezei, sem usar palavras, o Senhor estava atento. Pois o Senhor, como Pai, Ele sabe o que se passa dentro de nós, até quando as nossas orações se tornam lágrimas. Até mesmo as lágrimas Deus sabe entender. E quantas vezes a sua oração não saiu e Deus te entendeu, e Deus te acolheu. Por que isso? Porque Ele é teu Pai. E um pai jamais vira costa aos filhos. Talvez, queridos, isso é necessário dizer, talvez a sua experiência com a paternidade desse mundo não tenha sido muito boa. Talvez a referência de pai que você tem não é a melhor. Isso pode acontecer. Por muitos motivos, não vou aqui entrar nesse mérito, mas eu preciso dizer, você pode ter tido ou ter o melhor pai do mundo na sua vida. Deus é maior do que ele e melhor do que ele. Você pode ter tido o pior pai desse mundo. Talvez a sua experiência com essa palavra pai foi traumatizante na vida. Pois não se preocupe, Deus é seu Pai, totalmente diferente de qualquer outro pai que possa ter existido na face da terra. Não tenha medo dele, se aproxime, chame-o de Abá, papai, paizinho, e ele está sempre pronto, disposto a te ouvir, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Seja quando você fale gritando, seja quando não saia nem a voz, Deus te ouve, Ele te escuta, porque você é o filhinho, você é a filhinha do papai. E diante dos problemas, diante das dificuldades, diante das provações, não tenha medo de dizer: não mexa comigo, senão eu conto tudo para o meu pai.